Eu vou falar 7 técnicas de estudo Enem que eu usei para aumentar minha taxa de retenção. Mas, Lambert, qual delas você usava? Eu usava todas elas, cada uma tem um pró e um contra, e em cada momento você vai ter que usar uma delas. E foram essas técnicas que me fizeram ser aprovado em todas as faculdades de medicina que eu quis no ano que eu fui aprovado na USP. E Lambert, o que é isso de taxa de retenção? Taxa de retenção é o tanto que você vai lembrar do que você estudou alguns dias depois que você estudou, que no geral a gente estuda e esquece um monte. O seu objetivo é aumentar a sua taxa de retenção para esquecer cada vez menos. Então eu vou falar 7 técnicas, indo da pior para melhor. Aqui tem a menor taxa de retenção e, na minha opinião, aqui tem a maior taxa de retenção. A primeira técnica mais usada é a pior delas, que é assistir uma aula e copiar tudo que o professor fala, tudo que o professor escreve, exatamente como ele escreve. Essa técnica sozinha oferece pouca coisa para você, porque muito provavelmente você vai esquecer grande parte do que foi visto depois de uns dias. Então você tem que fazer algo a mais. Só tem um cenário que eu vejo que isso é importante você fazer. Se por um acaso a aula é de técnica de como resolver um exercício especial, que tem um passo a passo para resolver um exercício, nesse caso é importante você copiar tudo. Qualquer outro tipo de aula, é melhor você gastar seu tempo prestando atenção e fazendo outra técnica durante a aula, que eu vou explicar já já. Nesses exercícios que tem um passo a passo para resolver, é importante você saber cada detalhe. Mas no resto das aulas, você tem que extrair o que é mais importante da aula para você conseguir recuperar depois e fazer uma revisão boa depois. E essa técnica, apesar de ser a pior delas, muita gente ainda faz e muita gente ainda recomenda, principalmente porque antigamente não tinha internet e você não tinha muita fonte de informação. Hoje em dia é muito fácil você achar o material de qualquer aula procurando, então você não precisa ter um caderno completo. Então esse é um dos casos que você vai ter que ir contra o que os seus pais te falam ou que alguns professores mais velhos te falam de copiar tudo. Copiar tudo sem ter um processo por trás não ajuda muito. E isso me leva à segunda técnica, que já é muito melhor, que eu chamo de escrita ativa, que é, enquanto você está tendo aula, você não vai anotar exatamente o que o professor está falando ou exatamente o que está na lousa. Você vai, antes de anotar, pensar a respeito e com as suas próprias palavras, colocar aquela informação do melhor jeito possível no papel para depois você dar uma olhada. E eu falo bastante sobre isso no meu vídeo de como anotar, que é essa questão da escrita ativa. É muito importante que ao escrever no papel, você pense a respeito antes, porque o processo de pensar faz com que você decore bem melhor aquela informação. E na hora que você estiver pensando e colocando no papel, você já coloca de um jeito que vai te ajudar depois a fazer a revisão. Você já coloca escrito de uma forma que faz mais sentido para você. Quando você bater o olho depois, você vai lembrar. E a terceira técnica já é uma evolução da segunda técnica, que é você adicionar um recurso visual às suas anotações. Depois da aula ou durante a aula, além do que você escreveu, você pode usar um desenho, um esquema, um fluxograma, um mapa mental para traduzir aquela informação que você tem de forma texto para uma forma mais visual. Fazendo isso, não só você pensa a respeito da matéria, o que faz com que você lembre mais depois, como você adiciona uma nova forma na sua memória de como resgatar aquela matéria. Se antes você tem só um texto para lembrar e uma parte mais escrita, agora você vai ter um desenho para lembrar da mesma matéria. Então essa é uma técnica que já acrescenta ainda mais a taxa de retenção. Você vai lembrar mais depois, tanto por ter mais formas de resgatar a informação, como ter pensado mais a respeito. E nem sempre você vai conseguir fazer algo visual para aquela matéria. Esse seria o ponto fraco dessa técnica. Mas dentro do possível, você precisa encontrar o melhor modelo para cada matéria. Por exemplo, se for algo em ordem cronológica, faz sentido você usar um fluxograma com setinhas. De tal ponto vai para tal ponto. Se você quer lembrar, por exemplo, das partes de uma planta, ou das partes de um animal, ou de um sistema de órgãos, faz sentido você fazer um desenho e pôr o nome de cada coisa. E aí é a sua criatividade que vai mandar no que você deve fazer. Para cada tópico, tenta a sua maneira achar o que for melhor para aquele tópico. E agora que começam as técnicas que vão escalonar a sua taxa de retenção, que vão aumentar muito a sua taxa de retenção. Mas, Lambert, você não vai falar daquela técnica Pomodoro que todo mundo fala, que é ótima? Eu até menciono a técnica Pomodoro no meu vídeo de 10 aprovações em medicina. E na época eu nem sabia que se chamava técnica Pomodoro. Mas para mim, essa técnica não é uma técnica de retenção, uma técnica de aprendizado. É mais uma técnica de gestão de tempo. Então ela não vai estar nesse ranking. Então a quarta técnica, que é a mais manjada, que todo mundo conhece e que merece já um lugar de destaque aqui, é no meio do ranking, é fazer exercício dos tópicos que você já estudou usando prova antiga. E aqui tem que ficar bem claro que você estudou
e depois fez exercício. Você tem que fazer o estudo e o exercício. O que os estudos mostram é, você só ver teoria tem uma taxa de retenção. Você só fazer exercício tem outra taxa de retenção. Você fazer os dois tem uma taxa de retenção maior do que fazer cada um isoladamente. Então eu até acho que você pode estudar por questão, como eu falo no meu vídeo de estudar por questão, se deve ou não. Eu até acho que você pode, apesar de eu não ser super fã desse modelo, desde que você veja a teoria também a partir dos exercícios. Não adianta só fazer exercícios, tem que ver teoria e exercício. E agora a quinta técnica, que começa a ficar muito alta a sua taxa de retenção. Então até agora é meio que o básico bem feito, o que já é bem melhor que só a aula tradicional. A partir da quinta técnica, começa a ficar gigantesca a sua taxa de retenção. Então agora são as coisas que você precisa começar a fazer mesmo se você quer ter uma nota muito alta no Enem. Então a quinta técnica é o que a gente chama de revisão espaçada, ou você pode encontrar por aí como curva de esquecimento, e todas essas coisas são meio que tem o mesmo princípio, que é fazer revisão sempre, fazer revisão várias vezes. Alguns especialistas acreditam que você precisa ver pelo menos 7 vezes algo para aquilo ficar bem gravado na sua memória. E aí a revisão espaçada se baseia nisso. E é por isso que no meu cronograma eu coloco um monte de revisão para você fazer. E por isso que eu criei um vídeo que eu falo quando você deve fazer revisão, que é basicamente o ano todo, que te incentiva a sempre fazer revisão. Eu pessoalmente acho que pelo menos meio período da sua semana você precisa gastar com revisão. É muito importante tudo que você viu, que você já estudou, que você faça ao longo do ano várias vezes revisão, para aí sim ficar gravado, para na hora da prova você lembrar rapidamente e conseguir fazer os exercícios. O lado negativo dessa técnica é que é chato e exige disciplina, mas os ganhos são muito bons. A sua taxa de retenção aumenta muito com esse processo. E o que você pode ver até agora do vídeo é que todas essas técnicas podem ser combinadas. Você pode usar todas elas. Nenhuma elimina a outra. E agora vamos para as duas principais técnicas para aumento máximo de retenção. As duas são as que dão a retenção máxima, mas na minha opinião uma é ligeiramente mais simples de ser implementada que a outra. E fica aí para depois da sétima, que eu vou falar a técnica das técnicas, que é a mais importante de todas, na minha opinião, mas que não é uma técnica de aprendizado, e sim uma técnica para você ter todas as técnicas do mundo. Então a sexta técnica é simplesmente ensinar uma matéria para outra pessoa. No processo de ensinar, você tem que lembrar de tudo o que você viu a respeito. Você tem que pensar sobre aquela matéria para conseguir organizar ela de uma forma que outra pessoa aprenda. Então se aprende demais assim, se retém demais assim. Mas o lado negativo é que você precisa de uma pessoa que esteja disposta a te ouvir, e algumas pessoas podem ficar com vergonha e se sentirem inibidas para fazer isso. Mas de qualquer forma, mesmo que você não fale para outra pessoa, só de preparar uma aula já te leva a pensar muito naquela matéria e faz com que você aumente muito sua taxa de retenção. Então essa técnica é empatada com a sétima. As duas dão muita taxa de retenção. Já a sétima técnica, na minha opinião, é a melhor de todas, é a revisão ativa, que eu já falei bastante. A revisão ativa é como se você estivesse dando uma aula para você mesmo. Você tem que, por conta própria, lembrar uma matéria. E a revisão ativa é muito complementar à escrita ativa. Durante a escrita ativa, você está criando lá suas anotações, já resumidas, já focadas no que é importante daquela matéria. E na terceira técnica, você já faz um desenho em relação à matéria. E agora na revisão ativa, você vai ter que tentar lembrar daquilo sem olhar. E eu tenho um vídeo sobre isso, mas funciona mais ou menos assim. Você vai pegar e decidir que tópico você quer estudar. Você vai pôr uma folha em branco na sua frente e tentar lembrar tudo que você já tinha notado sobre aquele tópico e tudo que você já tinha desenhado sobre aquele tópico. Isso tudo sem olhar antes no papel, de cabeça mesmo. E as primeiras vezes que você for fazer isso, vai ser muito difícil, pode até desanimar, o que é um ponto fraco. Mas conforme você vai fazendo, lá pela terceira, quarta vez que você faz uma revisão ativa para o mesmo tópico, você vai ver que você começa a lembrar tudo de uma forma maravilhosa, você começa a não esquecer quase nada. E a cada vez você vai corrigindo seus erros. Então você faz uma revisão ativa, aí sim você pega a sua anotação e corrige o que falta. Faz isso várias vezes. Então você combina a revisão ativa com a espaçada e você vai ter um super poder de retenção. E juntando todas essas técnicas, você entende porque algumas pessoas têm muito mais facilidade para lembrar na hora da prova. Fazer tudo isso junto e usar cada técnica no momento que for mais apropriado vai fazer com que você tenha uma retenção absurda comparado com os outros, comparado com quem só assiste uma aula e copia do professor. Então, na minha opinião, aproveita que está no primeiro semestre e começa a colocar tudo isso em prática. Eu prometo que se você começar a tentar fazer tudo isso, daqui a 3 meses você vai notar um ganho absurdo. Todo mundo aqui no canal que começou a usar revisão ativa me agradeceu depois falando, realmente, depois que você pega o jeito, você melhora muito no aprendizado. E para finalizar o vídeo, eu quero falar da maior técnica de todas, na minha opinião,
que é a metacognição, que traduzindo rapidamente, metacognição é o conhecimento sobre o conhecimento. E dentro disso está inclusa todas as técnicas de aprendizado, técnicas de memorização. E o que eu mais gosto, que eu sempre falo de metacognição, que é criar um índice seu, um índice mental de todos os tópicos que caem no Enem. Com esse índice você tem uma noção de se você tá bem ou tá mal, para saber o que você tem que estudar e o que você precisa reforçar. Esse índice mental, que é o que no geral nos meus vídeos eu chamo de metacognição, ele é uma ferramenta poderosíssima para você conseguir evoluir em cada tópico. É melhor você ter esse índice mental do que ficar comparando uma nota com a outra durante o ano, porque ele funciona como uma autocrítica muito específica do que você precisa corrigir, do que você precisa estudar para ir melhor no Enem. Então eu espero com isso ter te dado um grande arsenal para você estudar bem melhor esse ano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever e obrigado!